Este podcast é uma gentileza da Pasta Chefe. Almoço aos sábados e domingos para entrega. 43 99172 8933, Londrina, Paraná. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Olha, eu sempre gostei dessa saudação, eu acho ela muito bonita e significativa. Às vezes na missa começo ou termino as homilias dessa forma. Muito bom, né? Você utiliza também? Deixa aí nos comentários. Quero saber se você já utilizou essa saudação em algum momento aí da sua vida. Bom, hoje já é quarta-feira, 16 de fevereiro de 2022. Estamos já formando o nosso grupo de peregrinos para a Terra Santa. Nossa viagem vai ser em 2023. E se você tem este desejo no seu coração, não perca tempo e venha com a gente. É só enviar um WhatsApp para o 439-9806-3912 e obter todas as informações. E vamos então para a oração do dia. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Acendei, Senhor, em nossos corações a claridade de vossa luz, para que, andando sempre no caminho de vossos mandamentos, sejamos livres de todo erro. Amém. Marcos, capítulo 8, versículos de 22 a 26. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram a Betsaida. Algumas pessoas trouxeram-lhe um cego e pediram a Jesus que tocasse nele. Jesus pegou o cego pela mão, levou-o para fora do povoado, cuspiu nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: Estás vendo alguma coisa? O homem levantou os olhos e disse: Estou vendo os homens, eles parecem árvores que andam. Então Jesus colocou de novo as mãos sobre os olhos dele e ele passou a enxergar claramente. Ficou curado e enxergava todas as coisas com nitidez. Jesus mandou o homem ir para casa e lhe disse: Não entres no povoado. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. O Evangelho de hoje fala da cura de um cego. Este episódio de cura constitui o início de uma longa instrução de Jesus aos discípulos, que por sua vez termina também com a cura de outro cego. Neste contexto mais amplo, Marcos sugere aos leitores que os verdadeiros cegos são na realidade Pedro e os outros discípulos. Na verdade, somos todos nós. Não entenderam a proposta de Jesus quando falou do sofrimento e da cruz? Pedro até que aceitou Jesus como Messias, mas não como Messias sofredor. Ele também ficou impressionado com a propaganda da época que se falava do Messias, de um rei glorioso. Pedro estava como que cego. Ele não entendia nada, mas queria que Jesus fosse como ele gostaria que fosse. O Evangelho também nos mostra como foi difícil curar o primeiro cego. Jesus teve que fazer essa cura em 2 etapas. A cura dos discípulos também foi difícil. Jesus teve que dar uma longa explicação sobre o significado da cruz para ajudá-los a entender por que o que produzia cegueira neles era justamente o elemento cruz. No ano 70, quando Marcos escreve, a situação das comunidades não era fácil. Houve muito sofrimento, muitas cruzes. 6 anos antes, em 64, o imperador Nero havia decretado a primeira grande perseguição, matando muitos cristãos. Em 70, na Palestina, os romanos estavam destruindo Jerusalém. Nos outros países, uma forte tensão estava começando entre judeus convertidos e judeus não convertidos. A maior dificuldade foi a cruz de Jesus.
Os judeus pensavam que um crucificado não poderia ser o Messias tão esperado pelo povo, porque a lei dizia que todos os que morriam na cruz deveriam ser considerados pessoas amaldiçoadas por Deus. Isso está lá em Deuteronômio capítulo 21. Então trouxeram um cego, pedindo que Jesus o curasse. Jesus o curou, mas de uma maneira diferente. Em primeiro lugar, ele o levou para fora da aldeia. Então ele colocou a saliva nos olhos dele, colocou as mãos sobre ele e perguntou: "Você vê alguma coisa?" O homem respondeu: "Eu vejo homens. Na verdade, eles parecem árvores que andam." Ele viu apenas parcialmente. Ele trocou árvores por pessoas, ou pessoas por árvores. Só mais tarde, Jesus cura o cego e o proíbe de entrar na aldeia. Como foi dito, essa descrição da cura do cego serve como uma introdução à longa questão de Jesus para curar a cegueira dos discípulos. E, finalmente, termina com a cura de outro cego, Bartimeu. Na realidade, o cego, como dito, era Pedro. Todos nós somos. Pedro não queria o compromisso da cruz. E será que nós entendemos o significado do sofrimento da nossa vida? Entre as duas curas do cego, encontramos a longa instrução da cruz. Parece um catecismo feito de frases do próprio Jesus. A longa instrução consiste em 3 anúncios da paixão. A primeira é a de Marcos, capítulo 8, versículo 27, a segunda de Marcos, capítulo 9, versículo 30, e o terceiro também dele, capítulo 10, versículo 32. Entre a primeira e a segunda, há uma série de orientações para ajudar a entender que Jesus é o Messias servo. Entre a segunda e a terceira, uma série de instruções que indicam que tipo de conversão deve ocorrer na vida de quem aceita Jesus. Mas o Jesus, Messias servo. Na descrição deste áudio, vou deixar para você um esqueminha para você entender melhor o que estou dizendo. Toda essa instrução tem como pano de fundo a viagem da Galiléia a Jerusalém. Do início ao fim desta longa instrução, Marcos informa que Jesus está a caminho de Jerusalém, onde sofrerá a morte. A plena compreensão do seguimento de Jesus não se obtém das ideias teóricas, mas do empenho prático, caminhando como ele pelo caminho do serviço, da Galiléia a Jerusalém. Quem insistir em manter a ideia de Pedro, ou seja, do glorioso Messias sem cruz, nada entenderá e jamais chegará a assumir a atitude do verdadeiro discípulo. Ele continuará cego, confundindo as pessoas com árvores, porque sem a cruz é impossível entender quem é Jesus e o que significa seguir Jesus. O caminho do seguimento é o caminho da doação, do abandono, do serviço, da disponibilidade, da aceitação do conflito, sabendo que haverá, sim, uma ressurreição. A cruz não é um acidente da jornada, mas faz parte dessa jornada. Porque em um mundo organizado a partir do egoísmo, amor e serviço só podem existir na cruz. Quem faz da sua vida um serviço aos outros incomoda os que vivem apegados aos seus privilégios e sofre. A isso, com certeza. E hoje a igreja celebra Santo Onésimo. O santo que hoje nos ajuda na edificação da nossa vida, como dito, chama-se Onésimo. Era um escravo dos homens e tornou-se um servo de Deus. A santidade de Onésimo está descrita nas páginas da Bíblia pelo testemunho de São Paulo. Santo Onésimo era escravo do rico Filémon e antes de conhecer Jesus, fugiu da casa do seu senhor até encontrar-se em Roma com São Paulo, que estava preso, e São Paulo o evangelizou. Filémon, sua esposa e filho, em certa ocasião foram atingidos por Jesus através de São Paulo. Ao enviar Onésimo, já convertido ao cristianismo, de volta para sua casa, São Paulo escreveu: "De bom grado teria conservado comigo, a fim de que ele me sirva em teu lugar na prisão, onde estou por causa do Evangelho. Entretanto, nada quis fazer sem o teu consentimento, para que tal benefício
não tenha ares de forçado, mas o provenha de tua livre vontade. Portanto, se me consideras teu irmão na fé, recebe-o como a mim próprio. Filemon, capítulo 1, versículo 13. Santo Onésimo permaneceu no trabalho com São Paulo até ser sagrado bispo em Éfeso. Sofreu martírio por apedrejamento em 109. Santo Onésimo foi um grande testemunho da ressurreição de Cristo. Pai Santo, desde o começo dos tempos, os pequenos e pobres foram seus preferidos. Somos gratos porque nos deste Santo Onésimo como modelo de simplicidade e santidade. Permita-nos, pela sua bondade, servir aos mais esquecidos do mesmo modo que Onésimo serviu os cristãos do seu tempo. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Um excelente dia para você. Nos falamos amanhã.